Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez com mais um programa Jesus, a verdade que liberta, que Deus venha nos abençoar e falar conosco nesse programa, porque necessitamos do Senhor. Aquele que não necessita, não recebe também. Sabemos que a primeira vida nós já recebemos, né? Nós somos criaturas de Deus, gerado aí pelos nossos pais, mas a segunda geração vem da parte do Senhor, né, que é você ser gerado pela palavra de Deus. Uma nova vida, você resolver ser uma nova criatura, né? Então já é uma criatura e ser uma nova criatura, instruído, gerado, conduzido, ensinado pela palavra de Deus. Então, dependemos disso aí, todos nós, de ter essa transformação. Se despojar do velho homem, se vestir do novo homem. Um novo homem terreno, perecível, momentâneo, né? Que é pó e volta para o pó. E se vestir do homem espiritual, celestial, né? E de forma correta, de forma bíblica, para que nós venha herdar o reino do céu, ser o verdadeiro filho de Deus. Então, isso se faz aqui, não tem como você depois se fazer. Eu sempre digo isso, que nós precisamos ver o céu, ver o reino, ver Jesus aqui. Depois você vai ver ele e não vai poder mudar mais nada. Vendo, mas não pode mudar a sentença, não pode mudar o que já a sentença que foi te dada, porque ele vai julgar, vai trazer tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal, né? E cada um vai receber segundo as suas obras. Isso aí é real, está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento. Tem o tribunal de Cristo e tem o juízo final. São duas coisas, né? Tem o tribunal de Cristo para distribuir galardão daqueles que buscaram, daqueles que foram gerados pela palavra de Deus, daqueles que se tornaram filho, criatura de Deus. Criatura gerada em Deus, no sentido gerado filho de Deus. É isso aí. Como disse o Jesus mesmo para Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo. Então é exatamente isso. Nascer da palavra, né? Então, todos nós vamos ter aí esse encontro com o Senhor, mas nós temos que determinar esse encontro aqui, né? A gente tem que se encontrar com o Senhor logo aqui, enquanto está vivo, para fazer a vontade de Deus, conhecer o Senhor, se empenhar em conhecer o Filho de Deus, que de maneira que você, conhecendo, você fazer o que Ele manda, e assim você se torna um discípulo, se torna um filho, um herdeiro do reino do céu. Então é isso aí. Então, como diz em Hebreus 12, 14, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem você seguir a paz, que é o príncipe da paz, Jesus, a palavra que traz a paz, a palavra que da instrução desse seguir, desse caminho, e a santificação, separação do pecado, sem a qual não vê o Senhor. E precisamos ver agora, como eu disse. Precisamos ver agora, conhecer o Filho de Deus, conhecer verdadeiramente o que é reino do céu, o que é se santificar para ser um herdeiro do céu, né? Então, quando eu vou conhecendo isso, eu vou me interessando mais, porque eu vou vendo as vantagens, eu vou vendo que é muito melhor buscar o céu do que as coisas naturais.
Então vai aumentando a minha fé, a perseverança, a esperança, a vontade, a alegria, esse empenho, esse zelo, né, pelas coisas de Deus. Porque eu estou vendo, eu estou compreendendo as coisas. É invisível, né, no sentido espiritual, mas Deus me abre a mente, me revela. O Espírito de Deus me revela e vai revelando e você vai conhecendo. Então, aí você vai ter uma luta maior contra as coisas naturais, né? E favorecendo as espirituais. Então, favorecendo exatamente o Espírito de Deus trabalhar na tua vida. Você vai aceitando a exortação. Você vai aceitando os ensinamentos, a doutrina de Cristo, através do Espírito de Cristo, né? Então, é assim. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus que nós encontramos na primeira carta, primeira epístola, né? Do apóstolo João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos aqui, já vamos entrar no capítulo 2. Então, bem no início da carta aqui, aqui tem até o epígrafe aqui dessa leitura que nós vamos fazer, que fala a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. É um epígrafe aqui que o tradutor da Bíblia aqui, ele colocou, né? Então, o versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 8. E lá vai seguir aqui, o 9, o 10, depois nós passamos para o segundo, para o capítulo 2, versículo 1, vai prosseguir na mesma leitura. Então diz assim a palavra do Senhor. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É muito sério isso aqui, irmão. Porque muitas vezes nós queremos tapar o sol com a peneira, né? Nós queremos saber o que é pecado pelo natural, pelo homem dizendo, ou eu mesmo fazendo uma análise, me examinando a mim mesmo, examinando o que é Deus, pela minha própria carnalidade, pelo meu próprio entendimento, pela minha intelectualidade. Eu quero dizer que Deus é assim, assado, cozido dessa forma. E não é. Você vai conhecer Deus primeiro pelo conhecimento da palavra. A obediência em ler a palavra e com o desejo de cumprir com a palavra. Daí é o primeiro passo. Sabe aquela vontade que você tem de se salvar? A vontade que você tem de conhecer o Filho de Deus, conhecer aquele que morreu na cruz por você. É que até a gente sempre faz menção quando fala assim, de Zaqueu, né? Está escrito ali em Lucas capítulo 19, daquele homem que era um publicano, era um chefe dos publicanos e era rico. E tinha vontade de conhecer Jesus. Ver Jesus, ele queria ver. E ele se esforçou para ver, né? Correu na frente da multidão, subiu num pé de árvore e Jesus ia passar por lá. Jesus mandou que ele descesse, foi para a casa dele. Então veja aí que é assim. Nós precisamos ter desejo de conhecer, ler a Bíblia para conhecer o que Jesus está dizendo e o significado disso. A importância dessas palavras, a importância da obediência, porque só para conhecer, saber o que Jesus quer e eu não fazer. Jesus quer no sentido, quer para você. Porque é complicado, às vezes as pessoas pensam que porque Deus é uma espécie de homem que gosta de aplauso, ele é vaidoso, ele gosta que sujeitar as pessoas,
ver as pessoas humilhadas diante dele. Não é isso aí. Não, pelo contrário. Ele é simples, humilde. Criou você para dar glória a ele. Por quê? Para buscar nele, para adorar ele, para pedir para ele a salvação. Pedir em todos os sentidos a proteção, a salvação, o socorro, a força, o poder da parte dele, porque ele tem para dar. Porque ele é Deus. Sem ele você não se salva. Sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. João 15, 5. Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os galhos, né? Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Ou seja, o galho que está lá, ligado nele, sendo alimentado por ele, dá muito fruto. Porque sem mim, cortado, né? Sem mim, nada podereis fazer. Então veja, não é uma questão de Deus querer, é você precisar. É nós que precisamos. E Deus está disponível para dar, para ajudar. O amor, Deus amou o mundo de tal maneira que se deu a si mesmo, pode-se dizer assim. Deu seu Filho unigênito. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Ele se deu a si mesmo. Para que nós tenhamos uma maneira de se salvar. E só tem uma maneira. Não tem como você criar uma situação e se salvar. Não, é do jeito que Jesus disse, você querendo acreditar. Quando você quer, você lê a Bíblia, traz um entendimento humano, intelectual, mas muito pouco. Até o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, né? Ele escreve a Timóteo dizendo que o exercício corporal para pouco se aproveita. Então, tu vai usar esse corpo mesmo, o intelecto dele. Tu vai aprender a ler, porque sem saber ler, tu não vai ler a Bíblia. Tem um bocado de coisa aí que dá de fazer. Aí as tuas ações tu vai fazer, vai usar os teus membros. Eu estou usando a minha língua aqui, minha boca, o meu cérebro para falar. Então a gente vai usar na obra de Deus, sem dúvida alguma. Mas o sentido, a revelação, o mistério, o valor que tem isso é revelado do céu. É o Espírito Santo que nos revela. Para que eu possa me interessar, que eu não estou vendo nada. Eu estou vendo o natural, mas o espiritual não estou vendo. Tanto aquilo que me mata como o que me salva. Eu não estou conseguindo ver. Mas quando eu, em primeiro lugar, tenho que dizer que sou pecador. Dizer que eu estou separado de Deus e que preciso me unir a Deus. Eu preciso reconhecer isso. E essa união não é de qualquer jeito. Tem uma maneira certa, correta. Por isso que existe a Bíblia. Para orientar e você seguir a risca. Senão perde a direção. Sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quando não há verdade, está o engano, está o erro, está o mal, está tudo. Toda doença, todo veneno da parte do diabo está na mentira. Quando não existe verdade, existe uma fantasia, existe você está num processo de engano, um processo vã, que não funciona. É isso aí. Então, se eu me engano a mim mesmo, complicado. Aí ele diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ou seja, toda injustiça que é. Iniquidade também, né?
mas de toda injustiça, nos purificar de toda injustiça, nos tornando justos, nos justificando. O que é isso? É intercedendo por nós diante do mal. Ele justifica porque houve uma confissão, houve um pedido de ajuda, e ele tem para ajudar e quer ajudar. Então houve esse pagamento dessa dívida e está justificado, não deve mais nada. É isso aí. Mas tem que ter a maneira correta. É isso aí. Isso é que é preocupante, né? Então, versículo 10. Se dissermos que não temos pecados, ou seja, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentirosos, ou mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A sua palavra não está. A Bíblia, né, não está em nós. Porque essa palavra ela tem que ficar em nós. Sabe aquela coisa de você aprendeu uma frase, pare, no trânsito. Está lá, pare. Ficou em mim. Quando eu ver aquilo lá, eu tenho que parar. Então ficou em mim. Então a Bíblia é isso, para você aprender, ficar em ti. Isso aqui Deus falou que não. Isso aqui Deus falou que sim. Então se dissermos que não pecamos, fazemos-lo, ou nós nos fazemos mentirosos. E a sua palavra não está em nós. Não está, não aprendeu nada, sabe de nada. Então eu preciso primeiro confessar os meus pecados, não me enganar a mim mesmo, me corrigir com a palavra, para saber quando eu estou errado e isso eu confessar. Eu falar, eu trazer para a luz, confessar é trazer a luz, é colocar a luz nas trevas. É colocar a verdade na mentira. É expulsar a mentira para colocar a verdade. É tirar o erro para colocar o certo. É trocar, fazer essas trocas. Tira o erro, bota o certo no lugar. Tira a mentira e coloca a verdade no lugar. Tira a treva, coloca a luz lá. Então é isso aqui. Eu tenho que estar trocando sempre, aprendendo isso. Aí eu entro aqui no capítulo 2. Versículo 1. Estamos aqui em primeira carta universal do apóstolo João. Capítulo 1 foi até o 10 aqui. Aí ele entra no 2, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja aqui que as coisas que está escrita pelos apóstolos, por Jesus mandou que eles escrevessem, e as cartas deles, o Novo Testamento, está escrito para nós não pecar, para nós não errar. Mas se errar, nós temos um advogado. Agora, quando eu não quero resolver uma causa, eu estou achando bom aquilo lá, aquilo que eu fiz lá de errado, eu procuro advogado. Vamos dizer aqui, só para comparar, para você entender, um ladrão que é acostumado a roubar, assaltante, seja lá quem for, um malfeitor, o cara faz as coisas erradas. E ele anda fazendo isso e gosta de fazer isso, e continua fazendo isso. Ele procura advogado para defender ele. Ele esclarece o pecado dele, ele vai na polícia dizer que ele é ladrão, coloca às claras esse negócio e pede ajuda a um advogado. Não, ele continua fazendo. Não acha, embora que saiba que está errado, mas ele não confessa o erro.
Embora que saiba que está errado, mas ele não quer mudar desse erro. Ele quer continuar sendo errado. Então, quando eu quero Jesus, eu saio do erro. Quando eu quero ser salvo, eu me livro daquilo que é errado, daquilo que a Bíblia condena. E eu faço uma confissão diante das pessoas, eu confesso Jesus, o Cristo. Eu confesso a palavra de Deus, o Evangelho. Porque aceitar Jesus como Salvador da minha vida, como meu advogado, para lutar no mundo espiritual por mim, para enfrentar o diabo e justificar eu diante do diabo que vai me acusar, eu preciso falar diante das pessoas, para que Deus venha trabalhar na minha vida, para as pessoas ver que Deus trabalhou na minha vida, o próprio Jesus me defendeu, mudou o meu caráter, a maneira de eu viver, foi mudado tudo pelo Evangelho, não é porque é o conselho do vizinho ou do delegado, não. Não, conselho de Deus. O advogado aqui, fiel, me aconselhou e eu peguei esse conselho. E eu peguei as armas espirituais com ele, um poder sobrenatural, que é dado por ele, porque ele venceu o diabo. Então ele me dá para mim vencer também. Então minha vida vai mudar. Então para isso tem que ser testemunhado. As pessoas possam ver mudança na minha vida. Eu saí de um velho homem para um novo homem. Uma velha criatura para uma nova criatura. Para que as outras pessoas queiram também essa mudança. Então, por isso que tem que ser falado na frente dos homens. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai e seus anjos. Naquele dia, né? Mas aquele que naquele dia aquele que me confessar diante dos homens, naquele dia eu também confessarei a ele diante de meu Pai e seus anjos. Então nós vivemos de testemunho, irmão. Precisamos testemunhar, porque assim como eu fui achado, eu vi os testemunhos de Deus, eu vi a obra de Deus na vida das pessoas, eu me interessei e aceitei Jesus também. Então, ide, pregai o Evangelho, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as palavras que eu disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até findar o mundo, no sentido humano, a igreja ser arrebatada. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Então veja, ele está dizendo isso aí. Quem aceita ele, quem tem o Evangelho, não fica para si mesmo. Ele tem que dizer para as pessoas. Então, com isso, e tem que ter primeiro a confissão minha. Eu dizer isso. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né, dizendo que toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Pela oração, a confissão, a oração, ela é santificada. Então, muda. É uma criatura pecadora que está condenada ao inferno. Mudou para uma criatura que confessou os pecados, que pediu absolvição, foi pedido para o pagamento da dívida, para o advogado pagou, justificou, arrumou, e vai lutar daí para frente para não pecar. Mas se pecar, pede perdão, te arruma na casa do Senhor, com arrependimento, como diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. Assim como você não é para quebrar a perna, né? Quebrar a cabeça nos pau, qualquer coisa, um carro passar em cima. Não é para fazer isso. É do mesmo jeito, mas acontece. Então, quando é de acidente é uma coisa. Agora, pecar porque quer.
Viver pecando? Agora, pecador é uma coisa e viver no pecado é outra coisa. Então, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso aí. Então, recorra. Quebrou a perna, corre para o hospital para emendar a perna. É isso aí. Se não vai apodrecer, vai dar um teto aí, vai morrer. Então, do mesmo jeito, não permaneça no pecado. Você precisa consertar esse negócio. Mas não é para pecar. Não é. Se esforce em não pecar, mas se pecar. Então, aí ele diz aqui, no versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que João está dizendo aqui, o apóstolo João? Ele é a propiciação, é ele que resgata o homem. É ele que paga a dívida, é ele que justifica, é ele que lava, é ele que ensina, é ele que conduz, é ele que revela, é ele que mostra, é ele que conduz você para a salvação. Tem outro jeito, é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Agora, ele não é só para nós, é isso que João diz, ou seja, não é só para os crentes. Aquele que não está pecando, mas aquele que lá vacila, peca e recorre a ele, não é só para esse não. É todas as pessoas. Não faz acepção de pessoas. Agora é para quem quer, como é que faz existir essa transformação se eu não confesso que sou pecador? Eu acho que é bom pecar. Não, eu estou vivendo nessa vida, só o filé, tá, maravilha, não quero mudar disso aqui não, tá? Eu estou querendo é fazer mais. Se eu não tenho consciência do que é pecado, eu não tenho consciência da gravidade de um pecado, eu não tenho consciência que o pecado me leva para o inferno eternamente, para um lago de fogo, ser um demônio junto com os demônios, eu não tenho consciência disso, por que eu vou me esforçar em não pecar? Eu vou me esforçar em buscar em Deus a revelação, orando, jejuando, cultuando ao Senhor, dando graças a Deus, louvando a Deus. Para que isso? Se eu não tenho consciência, eu acho que o pecado é besteira. Isso aí depois nós conversamos com Jesus. Morreu assim, vai para o inferno. Então você precisa se conscientizar. E não adianta ser o vizinho. Não, é você. Não adianta ser teu pai, tua mãe, teu irmão, teu sei o quê, teu pastor, teu padre. Não, é você. É você que tem que se conscientizar, irmão. Não adianta dizer para você e você não fazer. Nós estamos aqui para orientar, para falar. Crente, leva a minha palavra aos outros aí. Eu estou com vocês, né? Agora, quem é que vai querer essa mudança? Eu não posso dizer que não peco. Aí vem aqui o versículo 3 do capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Não adianta você dizer que conhece a Deus. Ah, eu sei que tem Deus. Acredita. Acredita nada. Se não guarda os mandamentos, a palavra de Deus, acredita não. É a mesma coisa de eu dizer para uma pessoa, olha, eu tenho 5 prédios na Avenida Paulista. E eu tenho 5 prédios mesmo. Seja verdade. Mas a pessoa diz que está acreditando, mas não está acreditando. Ele acha que é conversa fiada. E ele não crê no sentido de alguma forma, ele defender isso como verídico. De alguma forma, ele absorver isso como uma verdade. Isso é conversa fiada, rapaz. Vai ver que
Pode ter, pode não ter, não acredita. Então é assim, irmão. A palavra de Deus é muito mais que isso, porque a palavra de Deus é para você crer que é o teu alimento espiritual. Ela é o teu guia, a tua bússola, o teu GPS. É o teu HD do bem. A parte, um programa de internet que te leva, te guia, te dá toda a orientação para o céu. É tudo, é um poder, é umas armas pesadas para lutar no mundo espiritual pela tua alma. Lutar contra os demônios, contra as astutas ciladas do diabo, contra esses projetos do inimigo que está contra a tua vida para te enganar, te tapear e você ir para o mesmo lugar que ele está, ficar condenado. É no mundo espiritual. Você não consegue ver se não for exatamente com essa obediência, com essa crença, essa vontade de ser participante disso aí. Então acredite, nós temos que conhecer o Senhor. Nós precisamos acreditar mesmo, se guardar os mandamentos. Então você não precisa nem se preocupar, já está seguro. Se você guarda a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo aí, a doutrina dos apóstolos que escutaram da boca do Senhor. Ele diz, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então não adianta eu me fingir de verdadeiro, tapear eu, dizer, não, tu és salvo, tu és santo, tu és filho de Deus, tu és herdeiro do céu, mentindo para mim. Não, tem que cair na realidade, eu tenho que me examinar se eu estou numa realidade ou estou numa mentira, numa coisa vã. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então você não conhece Jesus. Não tem entendimento de quem é Jesus. Você só vê falar. Então você vê falar numa pessoa uma coisa, você conhecer ele é outra coisa, mas é muito diferente. Tem até aí um ditado aí popular que diz que quer conhecer uma pessoa de verdade, come um saco de sal com ele. Significa mora um tempo com ele. Aí você conhece. Você quer conhecer Jesus, conheça a sua palavra, pois ele é a palavra. Então lá está o caráter, lá está o poder, lá está a graça, o amor, a misericórdia, a bondade do Senhor, mas também está a justiça de Deus, aqui na palavra. Eu não vim para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo, mas a palavra que eu prego, essa condena. Não quer? Guarda os mandamentos? Guarda então. É filho de Deus, conhece Jesus. Não guarda, não conhece. É mentiroso. Está dizendo aqui. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O amor dele está verdadeiramente nele, aperfeiçoado. Está aperfeiçoado nele. Então, como diz aqui, né? Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, ou seja, verdadeiramente aperfeiçoado. Verdadeiramente aperfeiçoado. Então tem aí uma verdade e uma perfeição. Está nessa pessoa de verdade, essas palavras dele, o amor de Deus,
a justiça do Senhor, a defesa, as armas de Deus estão nele, as armaduras para lutar, para se defender do inferno, né? E está aperfeiçoado, é com perfeição, né? E nisto conhecemos que estamos nele. Isso aí, versículo 6. Esse aqui é mesmo sério, irmão. Irmão, ou seja, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vai olhar como é que Jesus andou. Ele vivia nas farras, nos carnavais, nas praias, tomando banho com as mulheres nuas, fazendo orgias aí, tomando cachaça, jogando baralho, falando palavrão. Aqui uma carta do apóstolo Pedro, diz que da boca dele não saiu um só engano. Então, verdadeiro, se entregou totalmente por mim e por você. Então veja que você olha, aí você diz, será que eu estou andando como ele andou? Ah, não, pois eu tenho que me esforçar, hein? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É forte, irmão. É séria a coisa. Aí ele diz aqui no versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio estivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então não dá para pensar que Deus está mudando. Ah, mas agora tem aí a internet, agora a gente tem avião, tem não sei o que. Antigamente não tinha isso. Deus é o mesminho. O homem aqui tem as coisas aí que o mundo vai evoluindo aqui embaixo. Tem nada a ver, essa evolução aí, os princípios é o mesminho de obediência a Deus. Não muda nada, não. Se você quiser mudar, é problema teu. Não, a palavra dele foi para Adão, a mesminha até hoje. Não muda nada. Você depende 100% de Deus. Totalmente do Senhor Jesus Cristo. E se não der ouvido à sua palavra, você não tem com que pagar o resgate da tua alma. Isso aí é sério, irmão. Precisamos compreender isso, nos sujeitar a isso aqui. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio ouvistes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E às vezes as pessoas querem ir para um culto e ouvir palavras, filosofias aí, discurso, oratória de homem. Mas o poder não está nisso aí. O poder está na palavra de Deus. Na genuína palavra, na simplicidade da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Eu não vim a você dizendo aos Coríntios, com sublimidade de palavra não, de sabedoria humana não, mas sim com o poder de Deus. É isso aí. Então não adianta sublimidade de palavra, não adianta filosofia. Paulo diz também aos Coríntios lá, os gregos pede filosofia, sabedoria. E o judeu pede milagre. No sentido... milagre, irmão, é bom. Deus faz para provar que Ele existe. E a gente necessita, nós já somos um milagre mesmo. Todo dia é um milagre na nossa vida, só em Deus sustentar a gente. Mas assim, esses milagres visíveis, vamos dizer, a ressurreição de Lázaro. Eu sempre digo isso. 4 dias de morto. Lázaro
ressuscitou dos mortos, né? Ou seja, no sentido, estava morto ali, sentido físico, né? Ele ressuscitou, estava morto e ressuscitou, voltou a viver de novo, comer feijão e arroz, mas com o mesmo risco que ele tinha antes. Se ele tinha o risco de perder a vida eterna, ele continuou com ele, o mesmo risco. Teve que servir a Deus até o final, que eu acredito até que isso aconteceu, ele era crente, mas ele continuou batalhando contra os desejos da carne, como uma nova criatura, para poder se salvar. Então entenda que as coisas naturais pouco aproveita mesmo. Porque se você todo dia recebe um milagre de cura, de libertação tudo bem, mas sempre uns milagres, né? E mesmo de cura, que é o que o pessoal corre mais atrás, né? Aí, mas você continua sendo um pecador. Continua precisando se defender no mundo espiritual para não cair na astúcia cilada do diabo e ir para o inferno. O verdadeiro milagre é você estar escrito o nome no livro da vida, é você estar com Jesus verdadeiramente, você ser o herdeiro do céu, um filho de Deus, uma nova criatura. Esse é o milagre. Então eu busco palavra para me sustentar, simplicidade da palavra, para me alimentar como pão da vida. É muito melhor do que discurso de homem, oratória de homem e poder vindo de homem. E até mesmo esses milagres. Em primeiro lugar, salvar a alma, né? Jesus disse para aquele homem lá que quando botaram ele, aquele paralítico sério, e botaram pelo telhado da casa, desceram na frente de Jesus. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Então veja, isso é o verdadeiro milagre. Porque dali para frente é a responsabilidade dele de se ele pecar de novo. Ele tem que receber a orientação de Deus para não pecar. Mas quando um homem confessa os seus pecados, o espírito mau que estava nele sai. Jesus disse, ou seja, você é limpo. Você fica perdoado dos pecados anteriores. Agora você vai lutar para não pecar de novo. Se pecar, foi o que foi dito aqui. Recorra ao advogado, o justo. Ele pode te perdoar os pecados. Então veja aí que ele diz aqui nesse versículo 7, né? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Então, estou dizendo para vocês, é um mandamento novo no sentido de coisa que vocês não conhecem. Porque vai passando as trevas e chegou agora a verdadeira luz. É exatamente o Espírito Santo para iluminar, para revelar, para mostrar para você o reino do céu, o significado, a riqueza, a dependência que você tem desse reino, né? Então a verdadeira luz, as trevas passaram e agora a verdadeira luz apareceu. É isso aí que ele está dizendo. É como que sejam boas novas, né? Uma notícia nova, né? Mas que continua sendo a mesma coisa. O evangelho é simples. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão,
até agora está em trevas. Ou seja, aborrece o seu irmão. Porque, na verdade, é para nós divulgar a palavra. É para nós ajudar uns aos outros, é o corpo de Cristo, os membros. É para nós aprender uns com os outros, exortar uns aos outros, no sentido de amor, de santidade, de separação do pecado. Nos fortalecer uns nos outros, nos unindo. E levar para aquele que não está ainda nesse corpo, aquele que não é crente ainda. Então nós não podemos nos degradar. Se faz isso, não é desse corpo. Um membro meu não deve furar o outro membro meu, prejudicar. Porque assim eu estou querendo matar o corpo. Então veja isso que ele está dizendo aqui, que quem é de Cristo, ele ama o irmão. O irmão, o crente, outro crente. Ama todos, mas no sentido de conviver com os irmãos. Porque vai para os mesmos lugares, a ideia é a mesma, o projeto é o mesmo, né? Todo o alimento é o mesmo, o pão da vida. Então esses são os irmãos. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora anda em trevas, né? Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escuridão, ou seja, não há escândalo. Então tem isso aí, nós estamos todos juntos. Agora, muitas vezes, não vá se enganar, né, irmão? Uma pessoa que está numa congregação não significa que ele é crente. Às vezes ele está ali como um anticristo, ele está ali para atrapalhar. Mas você não precisa ser. Você pode ser crente e andar unido com os que é crente. Tem um joio no meio, deixa o joio lá. Mas você não precisa ser joio. Porque tem gente que se espelha no que é ruim. Ah, eu quero ser ruim também. Ah, você vai virar isso aí. O cara é joio, eu vou ser joio também. O cara é mentiroso, o cara é anticristo, eu vou ser anticristo também. Não, vou ser cristão, vou ser santo. Vou ser separado, vou ficar onde está o santo. Então vou concordar com os santos, vou concordar com aqueles que são cristãos, verdadeiramente. É assim que nós devemos viver. Tanto faz estar dentro da igreja como aonde estiver. Eu vou ficar do lado dos que é santo, dos que são irmãos, né? Aí ele diz no 11, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Cegaram os olhos. É isso aí. Então veja que você não tem visão do céu, você não tem visão do que é santidade, do que é irmão, do que é cristão. Você não tem santidade daquele que, ou seja, você não tem visão, entendimento daquele que verdadeiramente é crente. Você fica contra. Vai para o lado do descrente, vai para o lado do anticristo. Então, não tem visão. Aquele que aborrece o irmão de verdade, o cristão de verdade, ele não está vendo. Ele anda em treva. Ele está confuso, né? Não consegue compreender o que é certo. Mas nós estamos com tudo na mão, né, irmão? Como diz aqui nesse versículo 12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de Jesus. O nome de Jesus está atrelado à sua palavra. O sangue de Jesus está atrelado à sua palavra. Então, por isso que precisamos examinar nós mesmos para comer esse pão e beber esse cálice. Porque nós, se nós estamos na palavra, podemos fazer isso.
E isso serve de salvação para nós, de bênção. Mas se não, pode servir de condenação. Se você se torna culpado da morte de Cristo, se você toma indignamente. Então isso aí, que Deus venha abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e que vai fazer com certeza nas nossas vidas, porque essa é a vontade dEle. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por estar aqui mais uma vez com essa oportunidade, meu Deus, tanto a mim quanto aqueles que estão nos assistindo nesse momento. E o Senhor vem abençoar a sua vida, Pai, fazendo ele compreender e entender como deve se fazer um filho de Deus, conhecer o Senhor, verdadeiramente compreender o Evangelho, que é a instrução da vida, que é através dele que nós conhecemos a justiça de Deus. Abençoa, Pai, ajuda, cuida de tudo, dá saúde àquele que está enfermo. Meu Deus, quebra as correntes daquele que está preso, aquele que está oprimido, que seja repreendido todo mal na vida dessa pessoa e assim ele encontre descanso de alma. Ajuda, abençoa, cuida. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.